Bom, vamos lá, gente. Enquanto vai chegando o pessoal lindo por aí, eu vou contar um pouquinho sobre... Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Tem uma galera nova aí. Eu sou a Luíto, sou a gestora do Fractal, a Rede Aprendente. A Rede Aprendente, ela é um território de aprendizagens entre escolas, né? Para escolas, entre escolas, que nasceu lá no Colégio Elvira Brandão, quando a Andresa, que é uma das participantes aí hoje, convidadas, ela com a Lugama começaram a trazer várias práticas inovadoras para o colégio. E aí os colégios pediram para visitar, para conhecer, mas eles também falaram assim, poxa, mas a gente queria também aprender mais, para a gente poder, né, replicar da nossa forma, na nossa realidade. Então aí começa a surgir essa rede aprendente com workshops sobre temáticas de inovação, mentoria para as equipes gestoras das escolas, grupos de estudos sobre socioemocional e eventos aí voltados para a inovação na educação. E aí, essa rede, ela também falou, né, quando começou essa pandemia, a gente começou a trocar muito com as escolas, falando como estavam acontecendo essas aulas em meio digital, com essa intensidade. E aí veio também a curiosidade de entender como estava acontecendo isso pelo mundo. E aí a gente mandou um formulário com perguntas e eu vou compartilhar um pouco o que a gente descobriu antes de como trazer os convidados aí. Bom, a gente entrevistou países muito assim diferentes e alguns que a gente já tem mais proximidade. Então aqui na América a gente teve respostas do Canadá, dos Estados Unidos, do próprio Brasil. Depois, Bulgária, Grécia, Portugal, Irlanda, Itália, Alemanha. E aí, o que a gente percebeu, assim? Fora o Brasil, né? De modo geral, os países todos, eles conseguiram liberar a internet gratuita para todos os estudantes durante esse período e também dispositivos. Então, eles fizeram pesquisa com as famílias para ver quais eram os estudantes que não tinham seu próprio dispositivo e disponibilizaram. Alguns emprestados e outros foi dado mesmo para os estudantes. E aí isso permitiu, né, que as aulas pudessem ser online para esses estudantes no seguinte formato. A aula invertida tem sido a principal metodologia adotada nesses países hoje nas aulas online. Então, o que os educadores têm feito? Eles têm buscado preparar essas aulas, o conteúdo é enviado com antecedência, tentando desafiar, ajudar os alunos a ampliarem o repertório. E quando as aulas são online com eles, ao vivo, na sala, aí sim, eles buscam tirar dúvidas, fazer algumas atividades que os estudantes tiveram mais dificuldade. Esse tem sido esse formato. E aí, essas aulas que são online, elas tiveram uma redução de carga de tempo significativa. Então, comparado ao que era no presencial, eles têm ficado muito menos tempo com esse educador em sala de aula. Uma outra coisa também que a gente investigou, quais eram as principais plataformas, né, que eles estavam usando. Então, o Zoom foi o primeiro, assim, que mais se destacou como uma plataforma para as aulas online que os educadores têm usado. Depois veio o Microsoft Teams, que é uma ferramenta que é parecida com o Google Meeting, sabe? Que a gente usa aqui no Brasil. O Meeting está sendo usado, mas em terceiro lugar na nossa pesquisa ele aparece. E aí, com menos uso, assim, aparece o Edmodo, que é uma rede social voltada para aprendizagem, e até o WhatsApp ele tem aparecido como sendo uma ferramenta que eles têm usado. Por fim, gente, o que dá para falar também? Que o pessoal tem tido muito suporte assim, e orientação das escolas para acolher as famílias, acolher os estudantes nesse momento, ser muito mais flexível com prazos de entrega, com não presença, porque estão entendendo que está todo mundo ainda se adaptando, né? Então é um pouquinho disso que a gente percebeu aí das aulas pelo mundo que estão acontecendo, mas tem características muito específicas também de cada país. Isso é uma outra coisa bem interessante. A gente percebeu que apesar
dessa visão geral, cada país encontrou a sua solução, sabe? Não tem um padrão de como lidar com a sua comunidade. Aí eles tiveram que olhar para a sua comunidade e entender como era possível acolher esse processo de ensino-aprendizagem. E é disso que a gente vai falar agora. Então, deixa eu ver se o Fran já está por aqui. Já aceitou para eu poder chamá-lo. Fran, eu vou fazer um teste aqui para ver se vai dar certo, tá bom? O Fran e a Ara, eles estão lá na Itália. Eles moram na Itália, são de Biella. Oi, boa tarde. Gente, oi! Boa tarde. Fran? Tudo ótimo. Kiara, tudo bem com você? Oi! Oi! A Kiara é professora numa escola pública de educação básica em Biella, no norte da Itália. Ela não fala português, então quem veio ajudar a gente hoje a falar aí um portunhol, né, Fran? É o Francesco, que é um amigo aí de longa data. Então, a gente conversou por um bom tempo, nós três, para eu entender a realidade das aulas na Itália, na realidade da Chiara. E eu começo, Fran, pedindo que você conte um pouco quais são assim, as principais características que essas aulas em meio digital, online, que estão acontecendo, tiveram de pontos positivos, na opinião da Chiara, assim, para os estudantes. Sim, as aulas eram muito tradicionais antes. Tá. Agora, são mais dinâmicas, porque nas aulas, elas já estudaram antes o conteúdo. Adotamos também a metodologia da sala de aula invertida, e nas aulas online, elas podem fazer perguntas e praticar exercícios. Legal. Que era isso um pouco que eu tô falando, né? As pessoas, de modo geral, tiveram que adotar a aula invertida para garantir esse espaço com o estudante em sala de aula com mais práticas, né? A Chiara também estava me contando que os estudantes se sentem mais motivados agora no individual, assim, eles acham que, eles falam isso para ela, né? Que eles estão conseguindo se envolver com o estudo, mas que eles sentem muito falta da troca. Isso é o que eles mais sentem falta. Ô, Fran, conta uma outra coisa. Com relação a atividades, assim, voltado para o socioemocional, porque nesse momento a gente tem aí um mundo tendo que lidar com as suas emoções, e isso faz parte do processo de aprendizagem que a escola pode apoiar. Como é que tem sido? Tem sido feito um trabalho com relação ao socioemocional? Sim, na escola, antes do Covid, a gente não tinha um trabalho específico sobre o socioemocional com os alunos. Agora, os alunos produzem podcast para falar de seus sentimentos e também para fazer entrevistas. Por exemplo, falam com mães que são enfermeiras, para saber sobre os sentimentos desses profissionais sob um ambiente de estresse. Olha que legal. Então, os estudantes começaram a fazer podcasts e contar como eles estão se sentindo. E a Chiara estava falando que isso faz parte das atividades, né? Que tem a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. Essas atividades agora, elas estão contando nota, né, Fran? Me fala um pouco como é que era o processo agora de avaliação, desde que as aulas se tornaram online. Como é que a escola tem lidado com as avaliações dos estudantes? Sim, elas mudaram. O foco agora está no processo, não no conteúdo. As atividades que eles fazem nas aulas são avaliadas, não somente na prova final do trimestre. Legal. É isso que ela estava me contando mesmo, que agora cada atividade ela tem uma pontuação e isso vai ajudando a dar realmente essa avaliação da evidência de aprendizagem do processo. E que os estudantes estão se divertindo muito em fazer esses novos formatos como podcasts, que era algo que não tinha antes nas aulas e que eles estão se desafiando também junto com a Chiara, né, Chiara? Sim. Falando ainda em avaliação, Fran,
Vocês têm uma prova final também do ensino básico que corresponde ao nosso Enem, né? Como é que é o nome da avaliação de vocês? In Itália é maturità. Maturità. Então, o Enem da Itália chama Maturità. E mudou alguma coisa? Vai ser diferente? Como é que vai funcionar isso? Sim, está programado para acontecer em setembro. Não haverá testes escritos para o risco do contágio. Será uma prova oral com uma banca examinadora. Olha que diferente. E faz sentido, né? Porque o papel, ele acaba tendo, né, um risco de contaminação. Mas é também um ponto que a gente ficou discutindo, eu e a Chiara, né? O processo todo da avaliação básica foi requerido deles uma escrita, mostrar uma evidência de aprendizagem por meio da escrita, e o fechamento do processo agora vai por uma habilidade muito mais oral, né? Mas que também foi o caminho que a Itália encontrou para poder apoiar esses alunos que estão fechando esse momento. Lea, a minha irmã está aqui comigo, gente, me dizendo se tem alguma pergunta. A gente não vai conseguir fazer todas, tá? A gente vai anotar, a gente já combinou isso com todos eles. As perguntas que a gente não conseguir responder, depois a gente colhe a resposta e manda para vocês. A Itália segue remotamente a previsão de retorno presencial? Essa é uma ótima pergunta. Fran, você me entende? Sim. As aulas vão voltar agora? Como é que vai ser? Quando que voltam as aulas? Não, agora não vão voltar, porque somente temos somente mais 10 dias da escola, do ano escolar. Assim que vai ser em setembro, vai acontecer em setembro, pero agora não sabemos como vai ser. Tá certo, porque, na verdade, na Europa agora, eles estão fechando o ano letivo deles, né? Diferente do Brasil. Então, no final de junho, acaba o ano letivo. E aí a Itália, assim como vários países que responderam para a gente, entenderam que não tinha por que voltar. O Canadá também, os Estados Unidos estão seguindo a mesma lógica de que eles vão finalizar esse ano letivo no online, no virtual, e aí no ano seguinte, que depois das férias, que eles vão ver como vai ser. E aí, provavelmente, no presencial. Oi, Eunice. Eu vou ter que chamar outros convidados, tá bom? A gente vai encaminhar as respostas para vocês, pessoal. Obrigada, gente. De nada. Tchau. Chiara, beijo. Obrigada por esse momento. Tchau, Fran. Tchau. Tchau. Deixa eu chamar agora aqui a Ana. Vamos lá, Ana. A Ana, gente, eu vou contextualizando para vocês enquanto eu vou abrindo aqui. Opa, que eu mostrei aqui um outro pedaço que vocês não querem ver da minha casa. Vamos aqui. Tá dando problema para eu poder chamar o outro participante. Agora foi. A Ana, ela tá aqui, ó. Pronto. A Ana é professora de português numa escola lá em Miami, na Flórida, e topou bater esse papo com a gente. Pessoa de conversa fácil, assim, gente. Se deixar, a gente fica até amanhã conversando, porque ela tem muito para contar e ela gosta dessa troca. Que gosto. Oi. E ela dá aula para estudantes de 11 a 15 anos, não é isso? Isso. Uhum. E você estava me contando, então, um pouco sobre a sua realidade. E eu acho que vale a pena, Ana, você compartilhar com o pessoal quais foram as principais mudanças assim na sua aula desde que a quarentena começou. Conta pra gente. Isso, então, mais ou menos, eu tenho 6 períodos, 6 aulas, né? 6 grupos diferentes, e mais ou menos eu via esses alunos 50 minutos por dia, todos os dias. E agora, com a mudança, a gente passou a usar o Zoom, né? Que acho que é a plataforma preferencial de quase todos.
pelo menos em relação a vídeo. E eu tenho, digamos, direito a 30 minutos por semana. Então, de 50 minutos por dia, foi para 30 minutos por semana. E, na verdade, não tem muita aula durante esses 30 minutos. É mais para explicar o que vai acontecer durante a semana. Porque o que eu tive que fazer, então, é gravar com antecedência as minhas aulas, as minhas lições. E, então, eu posto um vídeo no YouTube. E aí, os alunos podem assistir a hora que eles quiserem, né? Então, para mim, isso foi meio uma mudança bem radical, porque eu não gosto de fazer vídeo. Eu tive que aprender, eu tive que abrir um canal no YouTube. E não é, a qualidade não é das melhores. E para mim, como professor, eu gosto da interação. Quando eu estou explicando alguma coisa, eu estou perguntando. Então, se eles não estão entendendo, eu mudo minha maneira. E quando você grava um vídeo, você grava daquele jeito e você reza para que eles entendam. Então, para mim, a falta de... O fato de a gente não ter a interação ao vivo é um pouquinho difícil. Mas, assim, a gente tem que se adaptar, né? Então, essa foi a principal mudança. Você me contou também com relação à lição de casa, né? Me conta um pouco isso, que vocês não estão enviando, né? Então, o que acontece assim, se antes nós tínhamos aula das 8h40, 8h30 até as 3, com meia hora de almoço, o horário escolar ficou reduzido, digamos, a 3 horas por dia. Então, matérias como matemática e leitura em inglês, no caso aqui, são 50 minutos de trabalho por dia para os alunos. Então, as outras matérias, ciência, estudos sociais, português, que é o meu caso, que são... Não que não sejam importantes, mas não são o foco do teste, quando eles têm que fazer como se fosse vocês têm o Enem aí, a gente tem o FEC, que também foi cancelado. O foco é inglês e matemática. Então, essas matérias tiveram mais peso. Eu tenho direito a dar trabalho que não passe de 30 minutos por dia. Então, isso foi reduzido bastante. E, então, nesse trabalho, está incluído já o dever de casa. Então, é o trabalho de total. E antes a gente dava o trabalho na escola e mandava um trabalhinho para eles fazerem em casa. Agora não tem. Todo o trabalho é... Trabalho de escola, trabalho de dever de casa é a mesma coisa. Não. Então... Legal. Quer dizer, legal. Legal saber, né? Não necessariamente. E aí, me fala, é isso que eu acho que essa é a próxima pergunta, né? E aí, como é que eles têm lidado com isso? Eles têm conseguido se adaptar com esse formato? O que você tem percebido? A aprendizagem tem acontecido nesse formato? Olha, eu vou dizer assim, que eu acho que depende muito dos alunos. No meu caso, para mim, eu não gosto disso, porque eu gosto de interagir com os meus alunos. Então, se eu estou na sala de aula, eu explico a matéria e eles têm que fazer o exercício logo depois que eu expliquei. Eu estou andando pela sala e vendo se eles estão fazendo, se eles estão entendendo. E eu tenho alunos que são mais tímidos, alunos que são menos tímidos. Então, muitos alunos, como você comentou antes, eu uso o WhatsApp porque é muito mais prático para eles me perguntarem. Só que eu tenho alunos que são muito tímidos, que mesmo assim eles não perguntam. Então, eu não sei se esse aprendizado está acontecendo. E, para mim, o feedback, como é que fala o feedback? O retorno. O retorno é muito importante. Eu quero saber se eles estão entendendo, porque se eles não entenderem, eu vou mudar minha maneira de explicar. Ou vou mudar minha metodologia. E assim eu não tenho essa mudança. Eu achei interessante que a Kiara, né, falou não, que eles estão gostando. No meu caso, eu sei que eu tenho alunos que estão gostando, mais pelo horário, que eles dizem, eu gosto de trabalhar de noite. Então, eles dormem a manhã inteira e fazem o trabalho à noite. Assistem o vídeo e param e voltam. Podem fazer a maneira que eles quiserem. Mas eu tenho alunos que precisam da interação, dessa interação humana, professor-aluno, que está ajudando, facilitando o aprendizado. E nesse formato não existe isso. Mas, claro que eles têm... eu estou disponível para eles 24 horas por dia, porque literalmente eles me mandam mensagem meia-noite, mas não tem problema. Então, mas mesmo assim não é a mesma coisa para mim. Para mim para alunos da minha idade está sendo um pouquinho mais difícil, né? Que são entre 11 e 15 anos.
E me conta uma outra coisa. A gente tem uma ideia, assim, de que nos Estados Unidos, né, onde surgiram todas as metodologias, os dispositivos, e aí a gente cria essa ideia que muitas vezes eu acho que está muito ligada ao Vale do Silício, né? Aquela região que consegue, de fato, prover uma estrutura de aprendizagem que dispara. Mas você estava me contando alguns pontos da realidade dos seus estudantes e que não foi possível, por mais que a tecnologia até existe, assim, não está sendo possível que eles tenham aulas da mesma maneira como a gente imaginava, em todos, né? A gente imagina nos Estados Unidos. E aí conhecer você foi muito legal para eu poder ter uma noção de realidades. Você me falou que alguns dos seus estudantes estão tendo que cuidar dos irmãos mais novos, que alguns estudantes estão tendo que trabalhar e que assim, não é obrigatório que a câmera fique ligada. Então, isso também se torna alguns desafios para que você possa dar suporte nesse processo de ensino-aprendizagem. Conta isso para a gente um pouco. Exatamente. Então, eu acho que a gente... as pessoas, eu não sei, eu tinha uma imagem dos Estados Unidos também antes de vir para cá que depois mudou. Eu vejo que, especialmente aqui em Miami, que tem muito, a população latina é muito grande, da América Latina, né? Então a realidade não é tão diferente do Brasil, especialmente porque eu trabalho numa escola pública, né? Então, na minha escola, eu tenho pelo menos, eu acho que 30, 40%, não tenho um número certo, dos alunos, eles chegam na escola cedinho para tomar o café da manhã. E eles almoçam na escola com almoço reduzido porque os pais não têm condições de sustentar. E eles, inclusive, ficam na escola, depois da escola, até às 6 da tarde. Então, basicamente, mais de 12 horas por dia eles estão na escola porque os pais não têm como pagar uma babá ou colocar a criança numa creche. E não tem mais isso hoje. Então, o que acontece? Muitos, apesar da regra se você tem que ficar em casa, não é para sair, não é para trabalhar, muitos dos pais ainda têm que trabalhar, especialmente se eles trabalham em supermercado, em funções, ou são enfermeiros, no caso. E o que acontece com essas crianças? Se você não tem família aqui, honestamente, eu não sei como é que eles estão fazendo, mas muitos dos meus alunos, eles têm irmãozinhos menores, então eles têm que cuidar desse irmãozinho, ou mesmo ajudar com a tarefa dos irmãozinhos. E eu tenho alunos, eu tenho uma amiga que trabalha numa escola, numa high school, alunos mais velhos, no caso, então que os alunos dela, ela disse assim, eles desapareceram porque eles tiveram que começar a trabalhar, eles estão empacotando comida no supermercado para ajudar, porque o pai perdeu o trabalho. E que aqui o desemprego cresceu bastante também, né? Muitas pessoas perderam emprego. E na nossa realidade como escola pública, a maioria dos pais trabalham em lugares que, por exemplo, restaurantes que fecharam, ou mesmo empresas que tiveram que reduzir o número de pessoas trabalhando. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, né? E você comentou Sim. que alguns alunos participam do vídeo, dos Zooms, da aula de Zoom, mas às vezes está só o nome ali, porque o vídeo está desligado, porque eles estão fazendo outra coisa. Só está o nome para dizer, eu cheguei. Mas a gente não tem, eu não faço chamada. A chamada é que os alunos todos os dias eles têm que se conectar no portal do estudante. E aí é o distrito, então, que faz a chamada. Se o aluno logged in, se ele, como é que fala? Conectou. Ele se conecta. Aí ele recebeu o presente. Se ele não se conectou, foi ausente. Mesmo que não tenha feito nada da escola durante aquele dia, né? Pelo menos na escola pública está sendo assim. E... Ana, chegou... Desculpa. Pode ser. Não, chegou uma pergunta falando assim, né? Uma vez, então, que você está vendo que está sendo muito variada a forma de contato do processo de ensino-aprendizagem, como é que você consegue avaliar a aprendizagem desses estudantes, então? Como é que você tem avaliado para poder medir essa aprendizagem? Então, no meu caso, eu sou professora de português, né? Então, é como se fosse língua estrangeira, como se alguém estivesse no Brasil aprendendo inglês ou espanhol. Eu crio quizzes online, que eu já fazia antes, só que mesmo essas plataformas, acho que a gente tinha comentado, antes eu só criava questões de múltipla escolha. Então, hoje, a plataforma do quiz, eles mudaram, eu posso criar perguntas que eles têm que escrever a resposta, perguntas que eles têm que completar um espaço em branco, eu posso incluir um vídeo. Então, essa é uma das maneiras. Outra maneira é que, como professora de línguas, eu quero que eles falem a língua. Eu explico a matéria
E durante a sala de aula, se tivesse na sala de aula, teria uma interação. Como não tem, eles têm que gravar vídeos para mim do que eles viram. Então, eles assistem meu vídeo, eu pratico a pronúncia várias vezes, eu digo assim que você pronuncia assim, é bem beabá mesmo, e eles têm que gravar um vídeo e enviar para mim. Então, assim que eu faço a minha avaliação, porque eu também quero que que tenha um significado para eles. Eu não quero só que eles preencham um papel que, ok, amanhã eles esqueceram. Então, por isso, para mim, o trabalho está sendo redobrado, porque eu tenho 120 alunos e 120 vídeos por semana. Não todas as semanas, mas mais ou menos assim, né? Então, bom, tem vindo muitas perguntas aí, eu vou fazer só mais uma e aí a gente encerra por agora, pelo menos. Sim. Estão perguntando como é que está sendo a questão da formação, se você teve essa formação de apoio para como lidar com essas plataformas, para migrar para o online. Quanto de aulas antes você dava que mexia com o digital ou com o online e agora? E aí já tipo emenda falando do como foi o processo de formação para gente. Sim. Então, eu já usava tecnologia, digamos, eles dizem uso de tecnologia, né, na sala de aula, porque meus alunos são todos adolescentes ou pré-adolescentes, todo mundo tem celular. Então, eu inseria o celular para fazer, por exemplo, esses quizzes fazia na hora para saber se eles tinham aprendido aquele conteúdo naquele momento. Então, eu continuei usando isso. Aí eu comecei a criar os vídeos e tem outras, a gente usa, você mencionou também o Microsoft Teams, né, o Teams, que a gente usa também. Só que eu não conhecia o Teams, por exemplo. Então, quando tudo isso começou, acho que o distrito aqui de Miami, ele se organizou e ele colocou junto vários tipos de cursos, acho que todo mundo no país inteiro resolveu ajudar, né? Então, tiveram cursos obrigatórios. Um deles foi que a gente tinha que era meio uma coisa de saúde mental, eu acho mesmo, tanto para os professores, quanto para os pais, quanto para as crianças, e que a palavra de ordem é compaixão, que a gente tem que entender que as realidades são diferentes, e se um aluno entregar um trabalho 3 semanas depois, você aceita sem fazer perguntas. E que a gente tem que entender como cada um vive de uma maneira diferente. E todos os professores tinham que fazer certos cursos, assim. O Microsoft Teams foi um deles para aprender a usar, porque eu não sabia usar, não usava isso ainda, eu usava o Edmodo. E depois, cada professor era livre para escolher cursos que fossem ligados à sua matéria ou cursos que tivessem interesse dele. Eu, particularmente, escolhi cursos que eles ofereciam assistência ou dicas de como ajudar os alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com autismo, alunos com deficiência, porque eu tenho alunos assim. Isso é uma situação mesmo para aulas de língua estrangeira. E que, na verdade, essas dicas me ajudaram a também criar aulas para alunos típicos também, porque acho que se você tem uma plataforma que ajuda alunos com dificuldade, claro que eu posso usar também para alunos típicos. E acho que tinha mais de 100 cursos que você podia escolher, todos online, claro. Alguns eram ao vivo, outros gravados. E por 2 dias, todos os professores, tivemos 2 dias de planejamento e tivemos que participar de vários cursos, de várias formações, que foi tudo online. E claro que depois nós tínhamos que fazer uma avaliação, porque não é só você dizer, eu participei. Não, você tem que dizer que você participou, o que você aprendeu e como isso mudou a sua maneira de ensinar, né? E foi bem interessante. Eu realmente aprendi bastante coisa. Eu comecei a usar coisas. Como eu aprendi a gravar o vídeo, que eu tinha que gravar minha tela, foi num desses cursos. E para mim, é um aprendizado para a vida, né? Não só para a escola. E eles continuam fornecendo apoio. O distrito oferece apoio para os professores também, né? Que tem professores que são mais jovens que sabem usar tecnologia muito facilmente, mas tem professores que são mais, digamos, mais tradicionais, que não necessariamente, porque eles são tradicionais, têm dificuldade, mas tem alguns que têm mais dificuldade de... São várias plataformas agora, eu uso 4 agora. Nossa! Então, é difícil às vezes, mas a gente tem que se adaptar. E grava vídeo ainda. E ainda grava vídeo. Muito bom, Ana. Poderíamos ficar aqui por bastante tempo. Eu falo muito. Obrigada. Eu vou te encaminhar as perguntas que surgiram e depois aí a gente compartilha, tá bom?
Obrigada. Obrigada. Todo mundo. Tchau. Tchau. Agora, gente, eu vou aqui e vou trazer Andresa Morelli falando um pouquinho da realidade do Brasil. Andresa Morelli, que está pouco acostumada com lives, entendeu? Nem sabe mexer com live, quase não faz live. Olha nós aqui de novo. Gente, eu estava ali sentada do outro lado da sala, não estava até sem fone. Tudo bem? Eu tô bem. E você aí? Ah, sensacional, né? Desde o papo lá de sábado, né, que a gente teve com eles, assim, foi muito interessante. Eu até falei para a Lu que eu não quero nem falar muito nessa live de hoje, porque a gente já fala toda sexta-feira lá no Elvira, né? Lá no Instagram do Elvira, tá de bom tamanho. O que eu queria trazer é muito essa percepção, né? A gente conversou bastante depois, né, Lu? Assim, o desafio ele é global, assim. Eu tô até aqui no chat falando sobre isso, né? Quando a gente estava aqui conversando no sábado, essa percepção. A Ana traz, por exemplo, que ela aprendeu a começar a trabalhar com a Khan Academy agora, com as plataformas adaptativas agora. Então, assim, ela não tinha esse aprendizado também, né? Então, o desafio tem sido de todo mundo. E foi incrível essa conversa com eles. E aí eu insisti muito para pessoas que eu tenho próximas aí que participassem hoje disso, porque a gente fica com essa coisa. Não, aqui no Brasil a gente está sofrendo, porque aqui no Brasil a gente não tinha nada. Nossa, a gente ficou quase 3 horas conversando no sábado, percebendo que não. Era todo mundo. A Ana trouxe coisas riquíssimas na conversa dela. Cara, eu tive que aprender a mexer na tecnologia. Então, alguém que vem dos Estados Unidos, a gente fala, não, lá, só porque os estudantes já têm um iPad, resolveu o problema. Não resolve, né? Tecnologia... Não é isso. Não é o dispositivo. Não é disso, não é o dispositivo. Então, o quanto a gente vem afirmando que a inovação está muito mais no modelo mental do que qualquer coisa. E como é que o complexo é essa mudança de modelo mental, né? E essa divisão do processo de aprendizagem, você sair da ensinagem e ir para a aprendizagem. E aí essa mudança de modelo mental que é desafiadora para todo mundo. E nesse momento a gente percebe o quanto o mundo inteiro está tendo que trabalhar nessa ressignificação de si mesmo, né? Ressignificação do outro e ressignificação do espaço da escola, da função da escola no mundo, né? É sensacional. Rodrigo, a gente não combinou, mas eu acho que vale a pena você contar do lugar de direção, assim, de escola. Qual foi, quando você viu, assim, a quarentena? Qual foi a primeira mudança mental, de modelo mental, que você teve que se desafiar para poder lidar com esse novo cenário, uma comunidade inteira te aguardando aí tomar decisões? E aí, qual foi a sua primeira ação que você acha que teve um apoio para tudo isso que vocês vêm fazendo? Legal que a gente não tinha combinado mesmo, né, Lu? Te amo, obrigada, tá? A gente não tinha combinado mesmo que você fizesse essa pergunta. Vamos lá. Eu acho que foi confiar na equipe, sabe? Um processo mesmo de confiança nesse trabalho que a gente vem fazendo em 3 anos do Elvira. Então, foi olhar para o trabalho, olhar para as pessoas e falar para as pessoas: não muda nada. A gente vai fazer o que a gente tinha planejado para fazer. O planejamento que a gente começou lá em outubro do ano passado, ele vai acontecer. A gente só vai pegar isso e vai adequar para o meio digital. Então, eu acho que o fato da gente ter um planejamento estratégico muito consolidado apoia nesse momento, né? Todo mundo sabe que trabalha comigo aí, que eu paro de trabalhar esse ano agora no dia 30 e 1º de junho eu já estou trabalhando no ano que vem. Mas exato, isso garante o caminho da escola, a jornada da escola, garante a meta, né? Porque quando você tem a meta, você tem o objetivo, você consegue traçar o percurso. Se acontece alguma coisa nesse percurso, a gente é capaz de ressignificar, mas sem perder aonde a gente quer chegar. Então, para mim, foi uma confiança muito grande nessa construção de escola dentro do que a gente entende no Elvira, que a gente está construindo, que a escola somos todos nós, né?
A escola não é gestão, não é coordenação, não é... A escola são as famílias, são o estudante, e aí um processo muito de confiança nessa construção de escola que a gente tem aí, olhando para as famílias, olhando para os estudantes, para os educadores, e entendendo que se a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente vai chegar junto. E aí a gente vai um desafio depois do outro, um desafio a cada dia, né? Você acha que eu ia perder a oportunidade das pessoas poderem ouvir essa referência no Brasil? E a Isso que é gente importante também. Não tinha combinado, mas eu sabia que você conseguia, amiga. Não ia te colocar em roubada. É isso, são Sabe pessoas por quê? aí. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente também tem que assim, fazer só um recorte aqui de que o Brasil ele tem um tamanho de um continente, né? E assim, são muitas realidades. A gente tem visto muitas escolas que estão tendo muita dificuldade para migrar para esse meio digital ainda. E não é só escola pública, o pessoal acha que é escola pública. Não, a gente que tem a rede aprendente aí, ampliando redes cada vez mais, chega muita escola para gente particular que ainda está batendo cabeça e tentando achar caminhos. E eu acho que você compartilhar que, sabe, são as pessoas que fazem a diferença, que não é tecnologia, que é planejamento, que é estar junto, isso norteia. Eu acho que ainda é inovador, por mais que já passaram 3 meses, ainda é inovador. E a gente perceber que no próprio Fractal, assim, né, Lu, o quanto a gente tem montado uma rede de apoio mesmo, assim, né? O que a gente tem produzido de documento, a gente tem compartilhado, o CL tá aí, a gente produziu o currículo tá lá na bio do Elvira, da página do Instagram. É um compartilhamento. Eu acho que a gente está num momento de perceber que escola não é parede e que a gente não vai fazer nada sozinho. Que a gente precisa, sim, unir forças e compartilhar conhecimentos e abrir agendas de disponibilidade para o outro, né? É um processo de entendimento do que a gente, de fato, se interessa pelo outro, né? Eu acho que é muito por aí, né? E ouvir esse povo aí hoje que tem muito para contribuir. Vamos sim. Mas entender também que, assim, essa nova construção, dessa reinvenção da escola é pelo coletivo. Não existe mais uma escola aqui e outra lá. É o coletivo. E por isso que a rede para a gente faz tanto sentido e a gente vai continuar convidando gente boa e bonita para compartilhar suas práticas. Obrigada, Adriana. Obrigada, queridos. Boa semana. Até. Então, agora, gente, eu vou trazer aqui para gente uma pessoa que está lá de novo. A gente volta para os Estados Unidos. Assim que eu conseguia colocar esse botãozinho para andar. Andou. Ela também está nos Estados Unidos. É uma amiga de longa data e que topou compartilhar agora um ponto de vista da família com a gente. Olha que mulher linda. Oi, gente. Lu! Tudo bem, Cá? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho da minha realidade, né? Sim, a Caterine, ela mudou para os Estados Unidos ano passado, ano retrasado? Já faz 2 anos e meio, Lu. Ano retrasado. É mãe da Sofia, e a Sofia tem aí vivido os desafios de 7 anos, com 7 anos, né? É. Com 7 anos, já tem toda uma rede social que ela tem de amigos e está tendo que abrir mão dessa rede, aprender a se relacionar com as amigas em meio digital também. Cá, eu acho que você podia contar um pouquinho primeiro como é que está sendo esse processo, né, da Sofia na escola. Conta um pouco como a escola tem se posicionado. Eu acho que é legal você contar também, para introduzir assim, o assunto, a postura, né, do Estado com relação ao estudante. E aí, disso, a gente vai falando um pouco da realidade da Sofia, onde isso desemboca lá na sala de aula dela. Legal. Quando ainda não era nem pandemia, né? A coisa estava se alastrando, saindo da China, chegou na Europa de uma forma muito forte. E aqui o governo prontamente já iniciou a se perguntar o que vamos fazer caso a coisa fique feia e se alastre por aqui. Então, o primeiro estado a ter o maior problema foi Nova York. A coisa lá ficou bem feia e muito rápida. Então, o condado de Miami
já soltou uma pesquisa para os pais online perguntando sobre conectividade. Então, qual era a velocidade de internet que nós tínhamos em casa, se tínhamos internet em casa, quantos aparelhos na família haviam. Uma coisa que logo no começo nem me passou pela cabeça, né? Eu disse, né, eu tenho laptop, tenho iPad, ok, eu acho que não vejo problema, mas eu também esqueci que eu teria que trabalhar de casa. Eu precisaria usar o meu laptop para mim, né? E não para ela. Então, até no meio do caminho, ela ficou algum tempo com o meu computador e eu acabei pedindo um aparelho para a escola e eles, no dia seguinte, já me disponibilizaram e eu acabei indo buscar. Então, aqui, uma coisa muito interessante é o que é a criança para o Estado americano, né? A criança até os 18 anos, ela é de responsabilidade do Estado. É um pensamento muito diferente do que é no Brasil. Então, a responsabilidade é do Estado de prover saúde, educação, tudo que é necessário para essa criança, alimentação, exato. Então, eles têm essa preocupação muito latente e sempre ser um Estado provedor quando é possível. Os Estados Unidos também é um país continental com diferentes realidades, mas na medida do possível, eles são muito presentes e muito observadores e atuantes quando necessário no que falta para aquela criança, né? Então, depois dessa pesquisa, eles também liberaram logo, a minha filha, a escola dela foi uma das primeiras que teve a aula online ao vivo, presencial mesmo ali, né? No dia a dia, já na sexta-feira anunciaram, a partir de segunda, as escolas fechadas, e ela já começou tendo aula online. Professora aprendendo também a se conectar nas plataformas, coitada, porque também tem filhos, né? Uma mãe trabalhando, como muitas, e as crianças que não sabiam nem ligar um computador. Hoje em dia, essa criançada toda, minha filha com 7 anos, é só iPad, só tablet, né? E não, filha, tá aqui o computador, senta e começa a assistir a sua aula. Então, todo mundo aprendendo junto no processo. Ô, Cá, estão perguntando se a escola da Sophie é pública ou privada, e eu acho que vale a pena a gente não só responder, mas explicar, né? Qual que é o modelo aí misto. A Sophie estuda numa escola pública charter, que sim, não é paga por nós pais, você entra através de loteria. A diferença dela para um modelo 100% pública é que ela conta com aportes financeiros de empresas que contribuem, e isso faz com que eles possam restringir o número de vagas por classe, né? E não é pelo código postal, pelo nosso CEP, e sim conforme aos sorteios de vagas. É uma escola, mas por serem menos alunos, e aí sim é muito importante o ranqueio que ela está, né? É uma escola muito puxada, com um conteúdo super forte, que exige muito dos alunos para poderem se sair bem nas provas e manter o ranqueamento dentro das posições, né, do Estado. E aí, como é que está sendo essas aulas para a Sofia? Assim, fala o dia a dia. Ela chega, ela acorda, ela tem que usar uniforme, ela tem que sentar na frente do computador. Conta um pouquinho a rotina de uma criança de 7 anos. Eu até vi a Ana falando um pouco aí dessa questão de vocês falando já no começo, né, de dar o conteúdo na frente, e aí na aula vem para discutir aquilo que se está aprendendo fora do horário da aula. E para minha filha isso não acontece, não é uma realidade, ela tem o conteúdo ali ao vivo. Então, nos primeiros dias, eu fiquei até bastante chocada como chegou um informativo da escola, normas de etiqueta para as aulas online. Então, é usar o uniforme, estar no horário que eu começo as aulas, que é às 9, ela tem aula das 9 às 11 todos os dias. Antes ela tinha das 8h30. Ela tinha aula presencial na escola das 8h30 às 2. Então, de 5h30. E aí vocês estão perguntando onde vocês estão morando. Vocês moram em Miami. Em Miami, exato. Então, ela começa a aula às 9 e tem que estar café da manhã já tomado, não se aceita comer durante a aula, uniforme colocado, sentado numa cadeira e uma mesa, não pode estar no sofá, na cama, realmente concentrado e prestando atenção, e também num ambiente silencioso. Eu sei que isso é bastante desafiador, tem famílias com 3 crianças, como é que faz? Cada um num cômodo, os pais também trabalhando, então
eu vejo que no dia a dia é sofrido. Mas, e aí no começo a tendência é falar, nossa, que absurdo, imagina, exigir tanto de uma criança da cidade, de famílias, tem pais que estão perdendo o trabalho, eu continuei trabalhando normalmente, uma semana em casa, uma semana no escritório, como é que faz com tudo isso? Mas aí você vai se acostumando, vai se adaptando, né? Acho que as professoras todas, adorei conhecer a Ana, porque realmente você vê esse outro lado, porque no fim das contas somos todos humanos e temos que ser empáticos nesse processo, né? Então, e também é interessante de ver a resiliência das crianças. Eu fiquei boba, realmente, super orgulhosa da minha pequena, que em uma semana já conhece todos os aplicativos, já sabe como vai daqui para lá e navega super bem. Então, a gente também tem que acreditar, né, como os pais, como educadores, na capacidade dessas crianças em aprender e conseguir entregar muito mais até do que eu acho que a gente esperava. E aí eu achei uma coisa engraçada que vale a pena você contar, porque eu perguntei assim, mas e aí? Ela deixa um pouco eles estudando ao vivo com ela e depois eles podem fazer algumas atividades individual, e aí depois eles voltam para contarem como foi. Aí você estava me contando. Se ela fizer isso, não volta. Me fala disso. Não, é muito engraçado, porque eles têm atividades durante a aula. Vamos agora falar sobre cores e me busca um objeto verde na sua casa. E aí eu estava trabalhando na sala, daqui a pouco eu vejo a Sofia sentada no chão, brincando. E eu olho no relógio, Sofia, o que você está fazendo aqui? Eu tô brincando, mamãe, mas como assim? Filha, você tá no meio da aula, volta pra tua sala. Ai, é verdade, é verdade. E saiu correndo, voltando pra aula. Muito engraçado. Isso foi bem nas primeiras semanas e é assim, é uma outra realidade. Essa falta de convivência social, de estar ali na interação com as outras crianças. Eu acho que isso também, eu de verdade não me dava conta, nunca me parei para pensar o quão importante esse lado social é na formação dessas crianças, é essencial, né? Mas, por outro lado, tem algumas escolas aqui nos Estados Unidos também que não estão tendo tantas aulas ao vivo, nem todos os dias, né? A escola dela é uma que sim, e faz toda a diferença. Vamos dizer assim, o processo de aprendizado online é o mesmo? Não. Eu sinto falta, eu vejo que há um prejuízo, sim, no conteúdo da escola. Por outro lado, está sendo um apoio essencial. Eu não conseguiria acompanhar e dar a devida atenção sem esse apoio da escola que está tendo ao vivo, né? Então, eu acho que é um processo quando a gente nunca vai ter o voltar ao normal, vai ser voltar a um novo normal de fato. Porque é aproveitar esse conteúdo digital para dentro da sala, levar tudo isso que está sendo discutido e está sendo rico, né, para a experiência dessas crianças todas, de uma maneira positiva, porque daqui a 10 anos, qual vai ser a lembrança dessas crianças, principalmente na faixa etária da minha, desse momento que a gente viveu? O que foi a pandemia para eles? Não foi um vírus, não foram toda essa realidade que a gente adulto discute, as mortes, não, foi o tempo maior com as famílias em casa, né, o tempo e a qualidade que se passa com esses pais, avós, parentes, né, as atividades que a gente fez outro dia aqui em casa, um vulcão, que é uma experiência que provavelmente ela faria na escola, eu talvez nem tomaria conhecimento, mas foi lá eu fazer um vulcão com a minha filha, né, lá no quintal. Então, isso tudo fica na memória, com certeza. Que máximo. Obrigada por compartilhar aí. Eu só vou pedir para você retomar, então. Estão perguntando a carga horária hoje da Sofia Online. Quanto tempo? 2 horas, né? 2 horas, 2h30. E é online ao vivo, porque tem muita criança, como disse a Ana, né, que grava vídeo. Muitos professores fizeram nesse esquema. O caso dela não, a professora está ali disponível realmente. E na hora que acaba a aula dela, ela teoricamente deveria fazer as suas tarefas. Ela tem tarefas diárias para serem cumpridas e entregues. E aí, se ela tiver uma dificuldade, a escola fez um esquema tão legal que no começo eu fiquei desesperada. Falei que eu voltei para o primeiro ano como aluna, porque nas primeiras semanas eu assistia as aulas junto com ela.
E aprendi várias coisas, É inclusive período de alfabetização, né, cara? É um período muito delicado, né? alfabetização, Por isso que eu achei tão legal você fonética. compartilhar aqui com a rede, porque é uma alfabetização, gente, e de uma escola que são trilingüe, né? Trilingue. A E, escola da Sofia são 3 línguas. e uma coisa muito louca, porque eu falei, bom, eu volto para o banco da escola. Foi assim que eu me senti na primeira semana, a ter aula junto com ela, porque tem coisas que eu não sei, né? Inglês, espanhol. Aí acaba a aula, eu tenho que virar a professora que auxilia, né, a fazer a tarefa. E aí, no fim, dali a 2 semanas, a escola mandou um comunicado dizendo: pais, não é papel de vocês serem professores. Esse ainda continua sendo o nosso papel de escola. Para que isso aconteça, os professores ficarão disponíveis na sala de bate-papo, no Zoom, depois que a aula termina. Então, ela termina a aula às 11, a professora dela mesmo, de todos os dias, fica até meio-dia disponível. E depois entra a substituta do meio-dia às 3, que é o horário que ela teria a carga completa para que eles entrem e tirem as suas dúvidas. Não sei fazer a tarefa, professora, não tem problema. Ela explica, bota ali o link, quer dizer, super tranquilo realmente. Olha, Que tem sido bom. uma experiência Que bem positiva. prática ótima de ser compartilhada. Cá, ficaria até amanhã com você, Ana. Mas eu Tá posso, né? Depois eu bom! vou. A gente Pode. pode continuar. É Te contei feriado hoje coisas nos aqui que Estados a gente não se Unidos. falou, né? Eu que trabalho mesmo, gente. Obrigada, Cá. Imagina, obrigada a vocês, foi um prazer, Beijo. viu? Beijo enorme. Até. Tchau, tchau. Até. Pessoal, eu vou chamar então agora nossa última participante. Quem perguntou quando voltam as aulas presenciais nos Estados Unidos, não voltam, também eles decidiram emendar, tá? E eles vão ficar direto, porque também o ano letivo deles está terminando. Eu estou aqui tentando achar a Raquel, que aí eu vou explicar para vocês também. Ai, gente, é muita gente. Agora entrou 10 mil pessoas. Eu vou conseguir achar a Raquel. Achei. A Raquel está na Alemanha e ela veio me salvar aí de última hora. Porque enquanto está conectando, eu vou explicar para vocês. Quem iria participar da Alemanha seria a Larissa, minha irmã, que trabalha lá, mora na Alemanha, e que ia contar um pouco da volta às aulas. A Larissa está travada desde o fim de semana, sem conseguir. Está participando aqui hoje, está acompanhando com a gente, está aí, mas não ia conseguir falar, porque a coluna realmente não ajudou. E aí, isso que é bom ter uma rede de amigos e gente conhecida. Vamos lá, Raquel, ela que veio contar sobre a Ana, né? A Ana Luísa, a filha dela, que está agora para voltar. Raquel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também, querida. Conta uma coisa pra gente. Como é que vai ser a volta às aulas aí da Ana? Primeiro vamos falar da Ana, porque a Alemanha dividiu a volta às aulas em 3 etapas, né? Sim. E aí Ela dividiu, né? Fala um pouquinho pra gente de como foi essa divisão. Primeiramente foram os alunos do 3º ano do ensino médio, né? Depois os adolescentes, né? E agora a Ana Luísa vai retornar, né? Ela está no 1º ano, né? Ela tem 7 anos. São as crianças, né, que estão retornando. E quais orientações que você já recebeu da escola, que você já sabe? Eu sei que você ainda vai ter uma reunião individual com a direção da escola para eles poderem te orientar exatamente, mas a escola já te passou algumas orientações gerais dessa volta às aulas. Me conta um pouco. Isso, então, as aulas vão retornar no dia 15 de junho, tá? E a turma dela tem 21 alunos. Então, a turma vai ser dividida em 2. E metade da turma vai ficar 2 horas e a outra metade mais 2 horas. Tá? Então, a Ana Luísa ficou com a primeira turma, ela vai ficar das 8 às 10 da manhã. Tá? Isso na primeira semana. Na segunda semana não vai ter aula. Tá? Não sei se eles vão mandar conteúdos online, vou ficar sabendo disso amanhã na reunião que eu vou ter. Terceira semana retorna, metade da turma, metade
do período, a outra metade. Então, assim, isso vai ser uma semana sim, uma semana não, por um mês. E aí a gente não sabe. Eles vão acompanhando, né, como está sendo. Raquel, conta pra gente um pouco o que de modo geral está acontecendo aí na volta que já aconteceu com os mais velhos. Quais são as principais aí medidas que foram adotadas para as aulas presenciais? Sim. Então, assim, as escolas, elas estão disponibilizando de várias entradas, né, para os alunos não se cruzarem, né? O Estado, ele fornece o transporte. Então, agora eles estão fazendo um rodízio maior de transporte para não ficar aglomerados dentro dos transportes, né? Orientam na hora dos adolescentes, das crianças comer na escola, não trocarem, né, os alimentos, né, e sempre com máscara. Eles têm que ficar o tempo todo dentro da sala de aula com máscara também? Sim, com as máscaras. E, além disso, reduziram também o horário de aulas. Ah, então, de modo geral, as aulas também ainda são mais curtas. De modo geral, estão reduzidas. E aí, no dia que... Porque nos mais velhos, você estava me contando, né, que é diferente da Ana. A turma dela vai no mesmo dia, metade das 8 às 10 e depois das 10 ao meio-dia a outra parte da turma. Já com os mais velhos, vê se foi isso. Eles vão de segunda e quarta, metade da turma, e a outra metade vai de terça e quinta. É isso, né? Exatamente. E aí, Raquel, vou voltar a um ponto que eu acho que você me comentou que é interessante. Você falou que eles fazem mais rodízio com ônibus. Mas como é que fica isso dentro do ônibus? Tipo, o contágio acaba não sendo ainda um risco grande? O que eles fizeram para poder evitar? Então, como eu cheguei aqui no dia 17 de março, né? Cheguei assim que a pandemia explodiu, né? Então, acho que a Ana Luísa até é um caso isolado, porque ela não foi na escola ainda. Então, não tenho conhecimento. Tá. Né, não, eu estava falando essa assim, questão, não tenho contado que eu achei uma coisa legal. Desculpa te cortar, que a gente está acabando o tempo. Claro. Dos bancos marcados, que eu achei isso uma medida bem interessante, né? Ah, sim. Que eles têm uma distância, né? Me parece que uma distância de 1,5 m, né? Para as pessoas, para manter, né, a questão, para evitar o contágio, sim. Tanto dentro do ônibus, né? Tem essa distância que eles colocam e poltronas marcadas que você estava me falando, com nome, né? Cada criança já sabe qual é a sua poltrona, quanto na sala de aula, para uma outra medida aí que eles fizeram para tentar evitar. Raquel. Inclusive, eu acho que posso falar aqui. Eu achei interessante, que foi também nos comunicado que, assim, essa primeira turma tem a aula das 8 às 10, aí sai todo mundo, daí eles limpam a sala, né? Infeta tudo, né? Tem um tempo para isso, para vir a outra turma. Legal. Sempre preocupados, né, em estar higienizando. Não, essa ideia de entrar por diferentes lugares eu achei que também foi muito válido, né? Para também evitar mais uma aglomeração. Gente, vai acabar. Então, queria te agradecer muito, Raquel. Obrigada. Uma ótima volta às aulas. E, na verdade, vai ser uma volta às aulas que acaba, né? Porque o ciclo está acabando. Então, do ano aí na Alemanha, mas é isso. Foi muito válido compartilhar um pouco para a gente ter uma ideia do que nos espera aqui no Brasil. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, querem